Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Boa noite, pessoas queridas que nos acompanham neste programa Café com Karina, cujo objetivo é apresentar pessoas inspiradoras. E eu tenho a honra de apresentar vocês para a Ritinha. Com muito carinho, eu a recebo. Eu um dia estava vendo o Instagram e tive o privilégio de assistir um vídeo dela, uma postagem dela. E a partir daí eu comecei a acompanhá-la e a cada vez mais a ficar encantada com este ser, com esta existência que muitas vezes empresta a esperança para outras pessoas. Era uma pessoa que, né, acompanhando, me emociona e me passa muita harmonia de uma pessoa que, apesar de todo o sofrimento, ela acaba sendo uma referência, um exemplo, digna do que eu trago como uma pessoa que extrai flor de pedra, uma pessoa que extrai beleza de um solo árido. Ritinha, é um grande prazer e uma honra receber você aqui neste programa. Quero que você esteja com a palavra para que você possa contar sobre a sua história. Olá, Karina, todos assim, ó, começou já me emocionando. Meu nome é Rita, mais conhecido como Ritinha. Eu tenho 30 anos e eu sou rara em muitas coisas, né? Mas falando pela medicina, né? Eu tenho um diagnóstico de uma síndrome imunológica ultra rara, que até então, assim, catalogado, eu sou o único caso catalogado com as mutações genéticas que eu tenho, né? Patológicas. Eu poderia falar da minha história, começar contando a minha história, falando disso, né? Do fato da doença, do ser raro, do tudo que isso transformou minha vida. Mas antes de qualquer coisa, antes de começar a falar da minha história, entrar nesses méritos, eu queria fazer algumas colocações. Primeiro é que vocês vão ver uma história que pode parecer triste, porque vai ter momentos de dor, né? De muita tristeza. Mas eu falo para vocês já de antemão que é uma história de amor. De um amor muito grande. Que eu tenho pela vida. Que eu tenho pela vida. E que eu acredito que o amor que eu tenho pela vida é também um amor que eu tenho pelo Criador. Então é uma história de amor. Eu falo isso, né? Que a minha história é uma história de amor. Que tem dor, mas recheada de amor. E que a doença não me define. A doença é uma parte da minha vida. Então, quando eu falo da Ritinha, da história da vida da Ritinha, eu vou trazer inúmeros outros pontos que não são doença. Mas, quando eu olho para a minha realidade de agora, eu falo assim, nossa, Rita, mas você vive um tratamento 99% do seu tempo. Sim, de fato, vivo mesmo. É uma luta constante mesmo. Mas isso é uma parte de mim, não eu como um todo. Eu acho que é aí que começa o diferencial da minha história. Porque sou uma paciente rara, sou uma paciente complexa, mas isso é uma pequena parte de mim. Tem outras coisas muito mais legais para falar. Mas que todas as outras coisas não fariam sentido se não tivesse essa parte. E essa partezinha não faria sentido se não tivesse as outras. Então eu comecei a história pelo fim. Mas basicamente, gente, eu sou a filha mais velha de 3, né? A minha mãe, ela teve 5 abortos
Então, na realidade, nós somos 8, né? Eu sou a mais velha que sobreviveu. Foram 3 antes de mim, 2 depois. Eu digo isso porque eu fui muito planejada e sonhada pelos meus pais. A gravidez da minha mãe, né, de mim, foi algo que ela desejou muito, muito. Então, eu fui muito mimada quando eu era criança, assim. Fui muito amada quando eu era criança. E ainda sou pela minha mãe, né? Mas eu realmente fui uma criança muito, muito cheia de amor, assim. Uma infância muito feliz, assim. A doença, eu vou falar assim, bem em termos técnicos mesmo, né? Eu tenho um erro inato no sistema imune, que é um erro de nascença mesmo, um errozinho genético, que gerou uma imunodesregulação, e essa imunodesregulação gerou 2 síndromes autoinflamatórias, é diferente de autoimune, não são síndromes autoimunes, é autoinflamatória porque tem de origem genética, porque é sistêmica, não entra em remissão, porque o mecanismo de ação da inflamação na autoinflamatória é diferente da autoimune. Porque quando você fala de uma doença autoimune, você fala de um anti-anticorpo que o seu corpo cria contra algum determinado órgão, né, do seu organismo. E na autoinflamatória não tem esse anticorpo. Na realidade, é o primeiro escalão de defesa ali, os linfócitos, leucócitos, todo mundo que fica meio doidão e começa a inflamar tudo. Então, não tem um anticorpo específico que você consegue bloquear a ação para que, por exemplo, a doença entre em uma remissão. Né? É o sistema imunológico como um todo desregulado. E aí inflama desde o meu fiozinho de cabelo até o dedinho do pé. E nós falamos aí desde capilares a órgãos vitais. Então, eu tenho 2 síndromes autoinflamatórias, uma delas que ainda não é catalogada, que é o que eu falei aqui. Eu tenho mutações genéticas que até então, assim, né, nesse sistema internacional, eu sou o único caso catalogado. Claro que deve ter outros casos, com certeza, porque esse exame genético que eu fiz é carérrimo. Assim, eu sou privilegiada. Então, hoje, assim, eu venho aqui com muito, muito orgulho representar todos os raros aí do mundo, do Brasil, mas eu tenho plena consciência que eu sou privilegiada, porque os exames e toda essa luta pelo diagnóstico foi uma luta de quase 20 anos. Mas eu consegui chegar a fazer o exame. Tem pessoas que não tiveram nem a oportunidade de saber o que tinham, né? Ou nem de talvez tentar tratar. Então, além desse problema da síndrome autoinflamatória, eu também tenho associado uma imunodeficiência, que é uma imunodeficiência mais agressiva, eu não produzo nada de anticorpo mesmo, tipo IgG, IgM, IgA, kappa, lambda, tudo zeradinho, assim, zero, zero, zero bala. E aí eu tenho que fazer reposição de imunoglobulina semanalmente. Semanalmente, e eu só consigo repor uma delas que a gente tem no mercado, que é a gama, que é a IgG. As outras imunoglobulinas eu não tenho. E aí é por isso que entra as infecções recorrentes que eu tenho, que no caso são sepsemias e ultimamente aí eu tive 20 sepsemias, 20 intubações, desculpa, né? Nos últimos 365 dias aí, 20 intubações, no mínimo, aí na minha contagem. Sepsia eu tenho praticamente que ser mensalmente. Se não tiver a sepsia batendo um ponto lá, não é a Rita. Mas é porque realmente eu não tenho um sistema imune, né, que me protege e qualquer coisinha realmente vira uma coisa muito grande no meu organismo. E junto disso, eu também tenho uma trombofilia associada também mais séria. Eu tive 7 AVCs, 4 embolias, 5 tromboses abdominais, 7 no braço, 8 na perna. Enfim, né? É um processo complexo, porque a gente entra agora no mérito de que, para tratar no caso, a autoinflamatória, eu preciso de, por exemplo, altas doses de corticoide. Aí, altas doses de corticoide diminuem a imunidade, piora a outra. Então, assim, é um desafio, eu entendo que é um desafio para toda a equipe médica a gente conseguir um equilíbrio. E é o que a gente ainda não conseguiu. Mas não quer dizer que a gente não vai conseguir, né? Eu continuo acreditando e lutando. Mas durante esse processo, eu
acabei tendo também outros problemas, outras comorbidades, por causa de efeitos colaterais do medicamento, né? Sou diabética, sou hipertensa, coloquei uma válvula cerebral, enfim, né? Tenho osteoporose, osteonecrose, eu não ando. São inúmeras consequências que eu tenho por tomar medicamentos para deixar meu coração continuar batendo. Mas eu volto a dizer, eu vou tentar sempre fazer essa ressalva. É uma história de amor, gente, acreditem. Acreditem. Tô contando para vocês ali, bem, assim, bem cientificamente falando, friamente falando, o que eu tenho, mas eu volto a dizer, é uma história de amor e vocês vão entender, porque eu vou explicar para vocês. Eu falei que desde criança, né? Eu já nasci assim com a síndrome, porém eu não sabia, né? Então eu sempre tive sintomas, sempre tive algumas manifestações, mas sempre uma isolada da outra, que os médicos não conseguiam ligar e fazer daquilo assim uma origem, né? Vem desse problema. Ninguém conseguia decifrar, na realidade, os códigos que meu organismo falava. E eu falei que foi 20 anos, e foram 20 anos sem um diagnóstico. Então, assim, era terrível, porque eu ficava falando para mim mesmo assim, mas o que eu tenho, né? Tipo assim, o que eu tenho? Será que eu estou inventando? Será que é minha cabeça? Será que eu estou ficando maluca, assim? Eu estou deixando as pessoas que eu amo sofrer? Tipo assim, eu não consigo encontrar respostas porque o meu corpo está falando. Será que da minha mente está criando? E no meio desse caminho, obviamente, eu ouvi profissionais falando, é psicológico, não tem explicação, é psicológico, é psicológico. E eu, por muito tempo, me culpei, confesso. Eu falava, culpa é minha, assim. Eu via minha mãe sofrer, via meus irmãos sofrendo, eu falava, culpa é minha. Assim, eu causei esse problema em mim. E quando o diagnóstico veio, ele foi libertador. Ele foi libertador. Porque para mim foi tipo, nossa, eu nunca menti. Eu sabia que eu não estava mentindo. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não conseguia saber falar o que era, não sabia dar uma explicação, sabia que tinha uma coisa fora do lugar. Mas o quê? E quando eu descobri o que estava fora do lugar, foi libertador. Foi libertador. Foi libertador porque aí eu comecei a viver. A Ritinha não é o diagnóstico. A Ritinha é muito mais. Muito mais. Eu falei que eu sou a mais velha de 3, né? E meus pais, eles são libaneses. Minha mãe é libanesa e meu pai também é libanês. A minha família inteira, né? Então, ela é libanesa. Vô, avó, tio, primo, papagaio, periquito, todo mundo. E meu pai, ele veio para o Brasil fugindo de guerra aos 16 anos. E depois ele voltou ao Líbano para casar. Casou arranjado com minha mãe. 15 dias, noivou, namorou, casou. Aí minha mãe estava aqui no Brasil já. E aí eles começaram a construir a vida aqui no Brasil. Eles se separaram em 2012. E aí, em 2014, a gente retornou para o Líbano. Eu, minha mãe e meus irmãos. E eu digo isso porque foi uma virada de chave, assim, voltar a morar no Líbano começa talvez aí a história de vamos perseverar? Porque antes, em 2012, né, foi o ano que eu me formei na escola, e eu sempre quis ser médica. Eu sempre quis ser médica. Eu falava com minha mãe, eu falava, mãe, eu quero salvar a vida das pessoas, tirar as pessoas dessa angústia que eu vivo. Eu não quero deixar que as pessoas vivam essa angústia que eu vivo. Eu quero poder estar na frente de um paciente e falar, olha, eu acredito em você. Fala, fala. Eu acredito. E no meu terceiro ano, eu passei praticamente o ano inteiro internada. E eu fui prestar vestibular nas faculdades particulares, no meio do ano, assim, e eu passei em 6. Em 6. E ninguém, todo mundo na escola ficou tipo, meu Deus, mas ela não assistiu uma aula. Mas eu sempre me dedicava muito, muito. Eu nunca deixei com que a doença ela fosse uma desculpa, uma muleta para mim não fazer as coisas da minha vida. Para minha vida parar por ali. Para mim, sempre que eu tinha uma internação, era mais um trampolim, era um motivo a mais para mim tipo, continuar. Só que aí eu não tinha condições financeiras de pagar a faculdade de medicina. E aí eu
fiz a minha inscrição para o Enem. Chegou no final do ano, eu não consegui prestar o Enem porque eu estava internada. No outro ano, eu não consegui prestar o Enem porque eu estava internada. E aí eu falava, caramba, toda vez que eu vou lá prestar o vestibular para faculdade, não dá certo. E aí a gente mudou para o Líbano, nesse meio tempo. E aí é nesse meio tempo que a gente mudou para o Líbano, eu já entendi que, na realidade, foi depois de muita conversa com a equipe médica, né? Uma médica que me acompanhava falou, Ritinha, eu sei que você quer muito ser médica, assim, mas a faculdade de medicina, ela exige do corpo uma saúde que talvez você não tenha. E ali eu quebrou minhas pernas, assim. Porque eu sempre falava assim, eu consigo tudo que eu quero, só basta eu me esforçar. Assim, eu dar meu sangue que eu vou conseguir. E ali não adiantava. Assim, eu tinha uma limitação que não dependia nem de mim. E que fazia totalmente sentido mesmo o que ela estava falando. E aí ela falou, acho que você podia repensar. E aí eu falei, beleza, vou repensar. E repensei. Falei, vou fazer engenharia mecatrônica com ênfase em robótica, que aí eu começo a ajudar as pessoas com deficiência a poder, com um robô, a poder andar. Falei, beleza, eu vou nessa onda. E aí eu entrei numa faculdade americana, no Líbano, com 90% de bolsa. E aí eu, no último semestre, pronta para formar, eu durmo e não ando mais. E acordo cega. E Com quantos anos você estava, Ritinha? foi em 2018. Com 25, 24 anos. 24, 25 anos. E lá no Líbano eles têm as empresas, né? As grandes empresas. Elas vão nas faculdades, né? Tipo, nas principais faculdades. E elas pegam os alunos, assim, de destaque. Porque aí quando você forma, você já tá, tipo, com um contrato assinado com uma empresa, já com um emprego garantido. E eu tinha assinado um contrato com uma empresa de robótica dos Emirados Árabes para ganhar um salário de $20.000 com tudo pago, assim, alimentação, estadia, condução. Os 20 mil era líquido, assim, ó, para poder gastar com o que eu quisesse. Não o que eu quisesse, eu queria mudar a vida da minha mãe, eu queria ver minha mãe sorrir. Eu queria falar para minha mãe que agora era a hora dela realizar, sabe? E aí eu dormi e não consegui. E aí, Karina, a gente entra numa parte da minha vida que essa acho que é a principal mudança de tudo. Eu falo que tudo que eu achava que eu sabia fazer e que eu tinha de bom, eu fui perdendo no caminho. Eu achava que eu jogava muito bem futebol, eu jogava. Joguei na seleção libanesa de futsal, viajei à Ásia para jogar campeonato, não andava mais. Ah, mas eu era inteligente, pegava as matérias. Eu sou um pouco autodidata, então eu pego as coisas rápido. Eu vou ser uma boa médica, nem podia mais ir para a faculdade. Ah, então eu vou fazer robô. Já não estava nem enxergando mais. Eu fui apresentar meu trabalho na faculdade e eu lembro que antes de eu parar de andar assim, o último trabalho, fui apresentar, eu estava no meio da apresentação, eu falei, pedi licença, fui pro banheiro, vomitei sangue, mas eu vomitei tanto sangue, limpei, olhei e falei, nossa, não tem nenhum resquício. Fui, terminei a apresentação em 4 minutos. Depois que eu terminei a apresentação, desmaiei. Aí eu acordei depois no hospital. O pessoal falou assim, como que você conseguiu falar? Eu falei assim, cara, eu tinha que terminar. Porque, assim, eu perdi a oportunidade de terminar. Eu comecei muitas coisas na minha vida e não consegui terminar a maioria delas. E tudo que eu achava que eu tinha de talentos e dons, eu via depois que eu não conseguia mais usar. E aí eu falei, qual que é a minha utilidade, né? Tipo assim, nesse mundo? O que eu tenho de bom para oferecer?
Porque se não for para servir o outro, se não for para fazer a diferença na vida das pessoas, se não for para ser útil, que eu nem seja, para mim não faz sentido. E eu tive que redescobrir. Eu vou até acelerar um pouco na história, mas assim, eu fui perdendo tantas coisas no meio do caminho e fui redescobrindo e perdendo, redescobrindo e perdendo. Durante uma das minhas internações prolongadas, eu aprendi a pintar. E eu comecei a fazer pinturas e vender minhas telas para o Brasil inteiro. Aí eu durmo e acordo 45 dias depois de um choque séptico sem movimento da mão dos pés. E aí eu falo, poxa, mais um talento que eu achei que eu tinha e não pude dar continuidade. Aí eu falei, não, eu vou fazer publicidade e propaganda, eu vou fazer jornalismo, que eu escrevo livros. E aí eu já não conseguia nem mais escrever. Porque eu já não estava enxergando, não estava digitando e nem falando, eu perdi, não conseguia falar mais. Aí eu falei, mas eu não falo, não ando, não tem utilidade. E aí a gente vai se redescobrindo, e a gente vê que na realidade a gente é sim, muito útil, a gente tem 1001 utilidades. Só que estão sempre só escondidinhas, a gente só tem que procurar. Mas, voltando à questão lá do Líbano, meu estado de saúde foi se agravando, e eu, como eu falo, eu não tinha um diagnóstico. Então, assim, era tratamentos, assim, aleatórios, pra cá, pra cá, pra lá, pra cá. E não sabia se vai dar certo, e vamos testar tal medicação, vamos testar tal coisa. Até que o médico chega um dia no quarto e fala, está de alta. E aí minha mãe falou, mas como assim tá de alta? Ontem ela estava em estado grave, agora tá em alta. Aí ele falou, olha, eu acho que ela tem que ir para casa e aproveitar a montanha, no ar, os últimos meses da vida dela com os irmãos e com a família. E aí eu olhei bem nos olhos do médico assim e falei, doutor, qual que é o seu nome? E aí ele pegou e falou, olha, ela já tá até perdendo a memória. E me falou o nome dele e me perguntou por quê. Eu falei assim, porque por um segundo eu achei que seu nome fosse Deus. Aí ele ficou sem graça, né? E saindo do hospital, eu já comecei a falar com todos os médicos que eu conhecia no mundo inteiro. Aí um médico lá de Belo Horizonte, né, que é onde eu morava antes de me mudar para o Líbano, ele falou, Ritinha, vem pra cá, que nem que seja até o paixão, eu vou te levar. Eu falei, mãe, é pra lá que a gente vai. A gente vai em quem acredita que a gente é. Que enquanto houver vida, tem jeito. E aí, essa parte entrou. Uma parte pouco sabe da minha história. Eu perdi um tio na Guerra Civil do Líbano por homem-bomba. E a mesma família que matou meu tio foi a que pagou meu tratamento para vir para o Brasil. E isso é muito forte, né? Porque é muito forte isso. E aí eu vim para o Brasil, a princípio, com uma malinha de mão, achando que ia só passar por uma consulta, eles iam dar uma conduta e a gente ia voltar. Mas aí não, a história foi outra, né? Desde então, a gente está no Brasil e nunca mais voltou para casa. E eu me internei em BH por uma pneumonia e fui ter alta 4 anos e meio depois, em São Paulo. E nos últimos 6 anos, acho que só passei 2 meses fora do hospital. Foi muita coisa. Eu falo que eu sou presa sem ter cometido nenhum crime. Mas a verdade é que eu não sou presa, não. Sabe? Eu cheguei à conclusão esses dias, inclusive, que o meu físico, cara, ele pode estar assim, nessa maca, sabe? Tipo, preso. Meu corpo, ele pode estar. Mas a minha alma não, a minha alma é livre. A minha alma é livre. Minha alma voa muito alto.
voa muito alto. O pessoal me chama até de doida. Você é louca, você é maluca, Rita, não sei. Sou, velho, sou muito maluca. Maluca de amor por essa vida. Maluca de amor por essa vida. E enquanto meu coração bater, eu vou ter esperança e eu vou estar maluca de amor por ela. Por essa vida. Eu vou lutar pela minha vida enquanto meu coração bater. E essa foi uma decisão que eu tomei. Tipo assim, quando falaram que eu ia morrer, eu falei, então, tá bom. Então eu vou morrer, tá bom. Que eu morro de viver. Que eu morra de viver. Que eu morra de tanto viver. E eu não entreguei os pontos e nunca vou entregar, sabe? E não entregar os pontos não quer dizer, tipo assim, que eu não me canse. Não, claro, às vezes eu canso, sim. Mas não entregar os pontos quer dizer que, assim, não querer deixar de viver, sabe? E às vezes, o não querer deixar de viver é só abrir o olho. Às vezes é dar 10 mil passos. Às vezes é o micropasso. Mas cada dia tem o seu pezinho. Cada dia que eu dei o meu melhor. Se o meu melhor hoje é só abrir o olho, amém. Se o meu melhor hoje é correr uma maratona, eu correrei. Mas eu tenho consciência que eu dei o meu melhor, sabe? E acho que às vezes a gente cobra muito. Que a gente tem que fazer mais e mais. Que é pouco, que é insuficiente. Porra, às vezes o que você consegue dar hoje é isso. Tá ótimo. Que bom que você deu. Porque você podia não ter dado nada. Aí tá o problema. Quando a gente não dá nada. Quando tá estagnado. Eu não quero ser uma morta-viva. Que eu seja viva. Sabe? Viva. Ritinha, eu tenho um livro intitulado por A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Né? E você é a expressão vívida, né? Da mania e da insistência de perseverar. Inclusive, é o que está escrito na tua camiseta, né? E que você trouxe, chamou a minha atenção antes da gente iniciar essa gravação. Então, você realmente, isso, a perseveração, é uma insistência, inclusive, de você continuar, apesar da vida não ser do jeito que você quer. E uma das coisas que eu acho divinas em você, né? Que é essa possibilidade de você encontrar e oferecer uma luz e uma motivação e uma esperança em todas as pessoas que te ouvem. De vez em quando eu consigo assistir, né, dar uma olhadela no Instagram, eu fico encantada, porque você traz e empresta realmente a sua esperança. E você é muito realista na tua condição, né? Não adianta, e é uma pessoa que traz uma verdade, porque sabe do que está falando, do quanto é difícil a gente perseverar, enquanto você fala dessa importância do perseverar, eu sempre trago uma das, né, palavras que eu mais utilizo é continua. Respira e continua, não é? O quanto que é importante. Continue a nadar. Continue a nadar, continue a viver, continue a perseverar. Né? O que faz com que você continue? O que faz com que você cada vez mais, nessa história de dor e de amor, traga palavras tão lindas assim, minha querida? É que quando eu falo sempre, assim, né? Lá nas minhas redes sociais, né? Acho que a gente tem que entender o propósito, né? Um porquê. Porque as pessoas falam, Rita, por que você você nunca questionou a Deus o porquê? O porquê? Não, por que não? Pra quê? É sempre pra quê? O que eu posso fazer? E eu falo, muitas vezes, eu tenho um porquê. Eu olho pro lado e vejo a minha mãe. Eu falo assim, é por ela. É por ela. Ela move. Eu olho e falo assim, tem uma pessoa
que indicou a mão na vida inteira dela para cuidar de mim. Então, se não é por mim, é por ela. E aí, muitas vezes foi por ela. Mas, te digo mais, que aí eu acho que tá o segredo, né? Que o pessoal fala, como que você consegue? De onde você tira? Gente, é porque quando a gente coloca a nossa dor ou uma situação que a gente passa na nossa vida, a gente coloca ela a serviço do próximo, quando a gente bota a nossa dorzinha no bolso para poder ouvir o próximo, a gente está fazendo com aquela sementinha ali, ela de alguma maneira seja plantada. E os frutos da perseverança são amor. E a partir do momento que eu planto ali, né, perseverança e vejo amor sendo colhido, eu quero plantar mais. E mais. E mais. E aí tem o propósito. Aí entra a questão do propósito. A dor, ela é o amor. A dor é o amor. A gente acha que não, mas os frutos da dor é o amor. Se for olhar pelo lado cristão, né? A maior dor do mundo, crucificação, é ao mesmo tempo a maior prova de amor do mundo, que morreu por nós. Quando alguém sofre muito, ela sofre porque ela ama muito. Então, o amor e o sofrimento, eles estão muito ligados um ao outro. E quando você entende que você sofrer e usar esse sofrimento é um fruto de amor, acabou. Porque assim, você vai ver o sofrimento não como um castigo, mas uma oportunidade de você crescer. Por exemplo, hoje, eu assim, falo, caramba, eu tenho o privilégio de estar deitada na cama mais cara do mundo. Mais cara do mundo. Não é porque ela é luxuosa. Não, ela não é luxuosa. Mas é porque ela carrega o que é mais valioso a gente tem no momento mais frágil que a gente está. Que é quando a gente está doente. Quando a gente está doente, a gente está frágil. Então, tem algo mais precioso que a vida? Não. Quando você está doente e você coloca sua vida numa maca de hospital. Então, essa é a cama mais cara do mundo, porque ela carrega o que a gente tem de mais precioso. De mais precioso. E o que essa maca me ensinou aqui, faculdade nenhuma me ensinou. E vai me ensinar. Então, nem se eu fosse para Harvard fazer medicina, eu ia ter o conhecimento que eu tenho hoje. Porque eu adquiri esse conhecimento aqui. Sabe? Eu tava pensando exatamente esses dias, nisso que você tá falando. Pô, quando você pega um anel de ouro, né? Esses anéis de diamante, eu gosto muito de ver no Instagram a produção de anel. Porque eles pegam um ferro, cotoco lá, feio pra caramba. Que você não dá, que você olha, você não entende de metal precioso, você vai falar aquele negócio ali, a arame fica farpado. Negócio, aí bota no fogo, fica derretido lá. Aí depois coloca na forma, aí fica feio ainda, fica feio. Aí depois tem que ficar lixando, fica feio. Aí bota a pedra, aí tem todo um processo, sabe? Aí você fala assim, caramba, no final aquela joia é preciosa. Mas começou com aquele cotoco de ferro, tipo assim, sem valor nenhum. Mas aí passou pelo fogo, pela provação, foi aquela coisa maravilhosa. Eu falei, gente, é isso, é isso. Assim, é isso, a vida é isso. A gente saber tirar das coisas ruins, daquele cotoco de ferro, feio pra caramba, fazer aquilo. O sucesso, quem é, assim, o maior pessoa de sucesso na vida não é o maior businessman do mundo, ou quem tem mais bilhões de dólares na conta. Para mim, quem tem sucesso na vida é quem consegue entender que com um cotoco de ferro consegue virar uma pedra preciosa. Quem consegue tirar de um cotoquinho de ferro uma pedra preciosa, para mim, é a pessoa de sucesso no mundo, alcançou o sucesso. Porque aí alcançou um conhecimento que nenhum lugar vai te ensinar. A não ser a própria dor. De pegar aquele ferrinho e transformar na joia preciosa. E aí, digo mais, a pessoa já tem sucesso se ela consegue ver o cotoco virar a joia preciosa. Mas se ela ainda pega essa joia preciosa, ainda sai repartindo e mostrando para a galera, tipo, olha, gente, tem como, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, era antes isso aqui. Vamos todo mundo virar pedras preciosas. Aí acabou. É uma onda de perseverança, de amor que não acaba mais. E assim, hoje, lá no meu Instagram, eu recebo mensagens, assim, de pessoas do mundo inteiro, falando, olha, Ritinha, eu tava, sei lá, prestes a desistir, vi um vídeo seu, tipo assim, e tô perseverando. Aí, Karina, eu te falo, caramba,
Na hora que eu peguei a mensagem, estava na UTI, prestes a ser entubada. Eu falei, nossa, obrigada, meu Deus, pode entubar. Se for para entubar 20 mil vezes, para as pessoas terem a vida delas transformadas, eu me coloco aqui. Pode mandar o que for. Cara, eu falo, se uma almazinha, uma pessoa, falar que teve a vida tocada através da minha história, eu passaria por tudo que eu passei de novo, e mais de 1 milhão de vezes. Porque é sobre isso. Se a gente não estiver aqui para fazer a diferença na vida do outro, que eu nem esteja, eu volto a falar. E aí eu retorno com você uma coisa muito legal. Eu falei com vocês que eu fui uma criança muito amada, eu fui uma criança que teve muito carinho, e eu sempre fui muito sonhadora. E eu deixei aquela deixa no início para falar disso. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sonhava e realizava, sonhava e realizava. Muito determinada, muito determinada. E aquela criança sonhadora é a mesma que hoje me permite, mesmo diante de todas as situações, continuar sonhando, sabe? E quando eu vejo que outras pessoas estão tendo a vida transformada através da minha perseverança, aí realmente, sabe? Eu recebi esses dias uma mensagem essa mensagem é muito forte, de um homem que estava morando nas ruas nos Estados Unidos. Ele, ele era engenheiro no Brasil, foi para os Estados Unidos para tentar ganhar um dinheiro a mais e tal, acabou viciando em drogas, perdeu tudo e foi morar na rua. Ficou ele com o celularzinho. Só que ele é pai de filha, largou a esposa, largou tudo. E ficou por muito tempo só nas drogas. E aí ele disse que um dia, no celular, ele pegou um vídeo meu no Instagram. E que ele viu um vídeo meu. E aquilo deixou ele cutucado. Eu vou seguir essa menina. E disse que ele ficou 3 meses vendo meus vídeos todos os dias. E aí, esses dias, a filha dele me mandou uma mensagem. Agradecendo porque teve o pai de volta. Que ele largou a rua, largou as drogas, fazia mais de um ano que ele está limpo. E que ele tinha voltado a trabalhar. E voltou com a mãe, né, com a mãe da menina. E aí eu te falo, Karina, quando você recebe uma mensagem dessa, você não olha para sua dor e fala assim, valeu a pena. Tipo, nossa, sabe? E aí, o que eu falo é que a gente perde muito tempo reclamando, a gente perde tempo, né? Nosso tempo é investimento. Nosso tempo é investimento. E aí a gente perde o nosso maior investimento reclamando, sendo que a gente pode ganhar esse tempo, né? Fazendo coisas para a gente crescer, para agradecer, e vivendo memórias, acumulando experiências, fazendo a diferença na vida do outro, fazendo com que o outro faça diferença na nossa vida. Então, assim, eu vou morrer quando eu não for mais útil, quando a minha vida não fizer mais sentido, assim. Aí eu vou morrer. Mas, assim, pela doença, eu digo que a doença não vai me tirar a vida. Porque a minha alma está baseada numa rocha firme. A minha fé me move. E a doença não pode tirar isso de mim. Ela pode tirar minha fala, pode tirar minha marcha, minha visão, mas a minha alma, o brilho da minha alma. E eu digo mais, assim, entre. Qual que é o contrário de morrer? Nascimento. Ela fala viver, né? Eu falo, não. Sim. O contrário de morrer é nascer. E entre o nascer e o morrer tem o viver. O nascer e o morrer, muitas vezes, ele independe da gente, né? Mas o viver, ele depende. Todos os dias que a gente pega e escolha. Eu escolho viver. Eu escolho viver. E viver é uma decisão. É uma decisão. Você tem que decidir viver. Decidir por estar vivo. E é muito difícil, porque às vezes o meio te fala o contrário. Às vezes o meio é de morte. Se você não tiver a sua alma viva, não vai. Não tiver a sua decisão, não vai. Da mesma maneira que amar é uma decisão, né? É um verbo, é uma decisão. Ser feliz também é uma decisão. As pessoas se enganam muito quando elas pegam o ser feliz e levam para um sentimentalismo, que é para uma sensação. Existe sim a sensação de felicidade, mas existe também a decisão de ser feliz. E a decisão de ser feliz, ela independe
desse sentimentalismo, dessa sensação. Ela vai partir primeiro no pressuposto de que eu decido. Aí depois, o que vai acontecer? Você está trazendo que é uma escolha diária estar cada vez mais viva dentro de você, né? E o quanto é importante realmente, né? Que é até uma maneira, né, de perseverar, é até uma maneira de dar sentido para a tua vida, dar utilidade para a existência, né? Quando que você decidiu fazer o primeiro vídeo? Como é que foi? Assim, como é Então, que foi essa história? é muito engraçado, porque assim, quando a gente começou a ver que a nossa estadia aqui no Brasil já era, né? Pronto, temporária, não era mais temporária, era uma coisa mais fixa. E que, tipo assim, pronto, tudo que eu tinha de dinheiro acabou. Eu não tinha mais onde tirar dinheiro para investir na minha saúde. Eu falo de verdade, eu primeiro fiz o perfil e falei assim, velho, tem que fazer alguma coisa para arrecadar fundos para mim continuar tratando. Porque, assim, tem uma coisa que eu nunca aceitei, nem para mim, nem para qualquer pessoa que eu saiba, é que a vida dela seja definida por um pedaço de papel, ou não. Eu fico revoltada quando um pedaço de papel, que é o dinheiro, vai definir se uma pessoa vai viver ou vai morrer, ou se ela vai ter a chance de se tratar ou não. Isso me dá uma revolta, assim. Eu falo, não, um pedaço de papel? Não. E aí eu falei, cara, não vai ser um pedaço de papel que vai falar comigo se eu vou fazer o tratamento ou não. Se eles estão falando aqui que tem, eu vou correr atrás desse pedaço de papel. Aí eu fiz o perfil a princípio para poder arrecadar fundos. Só que assim, tinha uns amigos meus me ajudando, eu falei, gente, não faz sentido para mim isso. Eu preciso dar também. Tudo bem, as pessoas querem me doar, mas eu também preciso me doar. Então vai ser assim, eu não consigo fazer muito, mas o que eu conseguir fazer, aqui eu vou fazer. Tipo assim, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu lembro que eu falei com você agora há pouco, mas eu não falei exatamente o que eu queria. Falei que eu era uma criança muito sonhadora, né? Um dos meus sonhos de criança, e esse sonho eu realizei. Na realidade, foi o único sonho de criança que eu consegui realizar. Eu falava para minha mãe que meu maior sonho era fazer a diferença no mundo. Que eu queria morrer, mas deixar um legado. Deixar a minha marquinha. Eu falava, mãe, eu quero deixar a minha marquinha. E aí, hoje, eu falo, obrigada, Deus, porque eu sei que pelo menos tem 2 livros. Tem 2 livros e um arroba. 2 livros, um arroba e 300 mil pessoas. Agora, assim, o que vai virar depois, alguma marquinha deixou. Então, assim, eu tinha o sonho de fazer a diferença no mundo. E Fala no título desses 2 livros, desculpa te interromper, porque é importantíssimo a gente saber sobre os teus 2 livros, por favor. meu primeiro livro é Se Você Morresse Amanhã, o que faria hoje? E o segundo é Você Não Conhece o Poder do Meu Deus. E o terceiro está saindo. Enfim, eu realmente tenho isso comigo, de fazer a diferença no mundo. E ali naquele perfil eu falei assim, é um lugar que eu vou conseguir fazer diferença. E quando eu me vi presa naquele quartinho de hospital, sem poder sair num corredor, por 4 anos e meio, eu falei assim, preciso ter contato com as pessoas. Preciso ter contato com gente, sem ser de branco. Né? E aí eu comecei a gravar ali no quarto mesmo, bem amador, assim, na realidade, sempre foi muito amador. E é muito engraçado, porque agora que eu estou gravando mais com a ajuda de outras pessoas e tal, o pessoal fala assim: cadê o roteiro? Eu não tenho roteiro. Eu não tenho roteiro, nunca tenho roteiro. Eu não planejo nada. Nada. Eu tenho uma. Vou até pegar aqui. Não tá aqui. Eu tenho um bloco de notas, assim, no meu celular, que eu coloco, tipo, uma palavra, tipo, café. Porquinhos. Tem uma vez que eu coloquei porquinhos. E aí fica uma lista de palavras. Aí quem tá gravando pega e fala assim, agora é porquinhos. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, o que é porquinhos? Aí eu falo, não, deixa. Aí eu começo a falar. Aí depois a pessoa fala assim, por que você tirou isso? Gente, é porque assim, quando eu vou gravar os meus conteúdos, eu simplesmente falo assim, olha, Deus, fala o que o Senhor quiser, eu tô aqui, eu vivi tudo que eu vivi, tô colocando à disposição.
E aí eu deixo meu coração falar, sabe? Eu deixo meu coração falar. Não coloco tempo, limite, não coloco nada. E vou falando. E vou falando. E eu fui vendo que estava dando certo. Porque começou a dar frutos, assim. As pessoas começaram a gostar e eu só continuei. Então, assim, eu não tenho roteiro, eu não tenho nada escrito, eu não leio nada, eu só falo o que está no meu coração. E é um coração lindíssimo, né? Porque foi aí que eu comecei a te stalkear, né? Te seguir, te acompanhar, né? E me encantar com você, né? Certamente, quando você traz essa ideia que a princípio foi para arrecadar, né? Fundos, inclusive porque o teu tratamento é muito custoso. Inclusive, eu peço para as pessoas que estão nos assistindo, se vocês puderem contribuir. Ritinha não faz tudo que ela faz, né, por dinheiro, que é isso que ela acabou de trazer. Inicialmente foi com uma proposta, até porque para se bancar, para cuidar, para fazer todo um tratamento que é muito custoso, né, Ritinha? Você precisa de dinheiro, tá? Então eu peço para que vocês, se puderem, fazer uma contribuição. Aqui tem o Pix dela, juntos com arritinha@gmail.com. Então, quanto mais, além de energia, a gente puder retribuir, para que você possa entregar para o mundo tudo que você tem entregue, Ritinha. Fé, esperança e história, uma história de perseverança. Uma história que vai muito além, né, do que realmente a gente poderia pensar de um ser humano que poderia estar preso. Mas você é espírito livre, você é uma pessoa que traz muito amor na sua fala, muita sensibilidade. Então eu peço para que vocês, se puderem, e com certeza poderão, que vocês possam contribuir para que a Ritinha cada vez mais tenha condições de ter uma qualidade, um bem-estar, para que ela também continue entregando tudo que ela entrega. Se vocês puderem também acompanhar a Ritinha, olha só, né? @juntos Ai, tia. com a Ritinha. Não é, Ritinha? Juntos somos mais fortes, né? Juntos somos, acredito muito, né, nessa egrégora, nessa possibilidade, né, da gente que quer fazer o bem, estar juntos, né, juntas. E assim, eu sou muito grata, né, porque quando eu te convidei há alguns meses atrás, né, então eu pedi para você me adicionar no WhatsApp, e você tinha falado, né, que estava difícil, e assim, eu sou muito grata à vida também, por estar, né, realmente te conhecendo, te ouvindo, né, podendo, né, te apresentar para o mundo, porque o mundo te merece, né? Muito Quando a obrigada. gente precisa dessa esperança, o mundo ele clama por esperança, né? É a minha frase, que é a minha marca, que é se tem vida tem jeito. Você honra, né? Você honra toda esta ideia. Você está viva, né? E você traz, né, realmente como este senhor que você pôde inspirar, né, para voltar para casa, né, para se reconciliar consigo. Ritinha, fala algumas palavras de esperança ou muitas delas que você normalmente nos traz, né? Fala um pouquinho para a gente, né, ir caminhando para a finalização, mas eu gostaria que você trouxesse algumas palavras para quem às vezes desacredita, às vezes está muito desesperançoso. Karina, a vida não é fácil, gente. Realmente, de fato, eu falei para vocês que não era uma história linda, maravilhosa, que tem sim as suas dores, né? Eu mesmo, eu não consigo falar para vocês como que é a sensação de não sentir dor, porque eu não me lembro. Eu não me lembro do não sentir dor. Mas eu digo que com a dor, eu decido todos os dias por ser feliz. E essa decisão ela vale a pena. Perseverar vale a pena. Eu não sei qual que é o momento da sua vida, né? Como
O que está acontecendo com você, ao seu redor, ao seu meio. Mas eu te convido mesmo a se olhar para dentro hoje, né? Olhar para dentro e dizer para você mesmo, vale a pena perseverar. E se questione, você tem vivido apenas mais dias de vida ou tem trazido mais vida para os seus dias? Porque do que adianta a gente viver mais 300 dias de vida, 600 dias de vida, sendo que um deles a gente vai estar vivo? É que a gente viva todos os dias com uma plenitude, com vida, em plenitude. Então, o que eu desejo para vocês é muita vida no dia de vocês. Não muitos dias de vida, mas muita vida no dia de vocês. E digo mais, assim, olhem para dentro e olhem ao redor de vocês. Qual é a marquinha que vocês estão deixando, né? Deixem um legado de amor. Então, por isso, vivam memórias, acumulem memórias e experiências. Acumulem memórias e experiências. Vivam, vivam. Vivam memórias e experiências. Não deixe para depois. Se não agora, quando? Depois a gente não sabe. Mas o agora é a única certeza que a gente tem. Então, se não agora, quando? Quando que você vai ligar para sua avó? Você vai fazer aquela visitinha? Quando você vai falar para aquela pessoa que você ama, que tem muito tempo que você não fala? Quando? Se não agora, quando? Né? Então, vale a pena. Vale a pena perseverar. Vale a pena acreditar. E se você está precisando de um empurrãozinho, toma aí, ó. Toma 2 de uma vez. Mas chuta o balde, não. Não desista. Porque os frutos do amor, fruto da perseverança, valem muito a pena. Mas é necessário persistir. Persistir. Ritinha, complete a frase. A minha marca é. Vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. O meu propósito de vida. Fazer a diferença na vida do outro. Não estou só de passagem. Sim. Esse é o meu propósito. Fazer a diferença na vida do outro. Acho que é o nosso. É o propósito de todos nós. Eu acho que todos que conhecem a Ritinha, se um dia não eu conheci a Ritinha, eu errei alguma coisa. Porque as pessoas que me conhecem, elas têm que saber que elas me conheceram. Que eu passei por ali. Eu tenho que deixar boas memórias, bons rastros. E ser útil deixa rastros. Ser útil deixa rastros. Então, se de alguma maneira a gente não está vendo utilidade na gente, a gente tem que repensar, recalcular, retomar as, as direções. Mas não tenha medo. Recomece quantas vezes for necessário. Tenha medo se você ficar parado. Mas recomeçar? Não. E talentos, a gente tem a rodo. Só estão escondidos. Ritinha, eu fico bastante emocionada e agradecida de te conhecer e entender que a sua utilidade é para que você possa despertar esse amor, esse cuidado e essa crença de que sempre é possível a gente ter escolhas para que a gente realmente deixe marcas. A tua marca é grandiosa, minha querida. A tua existência é iluminada. Então, eu fico realmente encantada com a tua possibilidade de não só trazer sementes do bem, do amor, mas você proporciona uma colheita de serenidade. Então saiba que a tua utilidade não está na produção, nas coisas que você não conseguiu concluir, mas a tua grandeza está na pessoa que você é hoje. No amor que as tuas palavras têm.
na maneira como você concebe a vida e o mundo. E é Então, eu muito sincero, agradeço é muito muito pela genuíno isso. experiência. Eu sei porque a gente vê um monte de relatos, né, depoimentos, principalmente na internet, você acha muito distante, né, da nossa realidade, né? Assim, essa vida aí é ilusória, né? Gente, eu juro que eu não tenho nada de, tipo assim, dessa vida de novela, assim. Margarina Qualley é o contrário da minha vida. Mas eu não estou vendendo uma propaganda de uma vida ilusória, sabe? É real, é Sim. possível. Você é muito verdadeira, você é de verdade. E eu agradeço pela sua vida, Ritinha. Então, eu realmente te agradeço não só por hoje, que nós estamos nos conhecendo, nos falando, e eu estou tendo a honra, realmente, né, de estar com você nesse momento. Me deu um quentinho no coração, sabe, te ouvir falar, e que realmente eu te agradeço pela tua vida. Tá? E espero sempre estar com você e te acompanhar. Falei para você que vai ter um momento em que eu vou aí para te abraçar, a gente vai se Eu quero, e assim, eu quero presenciar. te dar meus livros, te dar os meus produtos que eu desenho e pinto, ó. A gente está Olha, falando tanto, você como é escolhe que o a que gente faz para ter os teus produtos, os teus livros? Como é que a Lá no gente... meu Instagram, no link da bio, tem o meu site, que tem a minha lojinha, onde eu coloco todos os produtos que eu desenho e pinto. A gente está falando tanto, né, que a gente colhe o que a gente planta. Ah lá, você escolhe o que planta. Olha só. E você sabe que o prefixo "es" significa fora, né? É lógico que é "ex", mas significa fora. Então, aquilo que ficou fora da sua colheita, que a gente possa deixar fora da nossa colheita, né? E que a gente possa, e uma das coisas mais bonitas que eu ouvi de você aqui, é a gente se apropriar do que a gente tem, a gente amar daquilo que foi possível ser vivido e aquilo que é possível a gente viver, né, Ritinha? Hã? Sim. E que a gente tem que deixar para fora tudo aquilo que a gente não pôde colher, porque aquilo que não pôde ser colhido, né, talvez não tenha sido, né, para a Não, nem gente. era para ser mesmo. Exato. Agora, quando a gente acolhe, olha só, né, tive até um ato falho, mas a gente acolhe a nossa colheita possível. Aí é esperançoso demais, né, Ritinha? Muito, 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 muito mesmo. Minha querida, muito obrigada. Muito Obrigada eu por essa oportunidade. Não, foi um papo muito bom, gostoso, leve. Muito bom, foi um prazer gigantesco. Assim, quando você me fez o convite, eu entrei no perfil, vi a frase lá, falei, nossa, é o que eu acredito. Mas depois eu fui pesquisar também o seu currículo vasto. Eu me senti honrada, muito honrada. Eu falei, nossa, minha história chegou até uma profissional desse tamanho. E então eu fiquei muito honrada, assim, me senti muito honrada mesmo. E fiquei muito feliz de poder conversar, partilhar, falar um pouco sobre vida aí com uma mestre em vida, doutora em vida. Muito, muito, muito feliz. E eu tenho certeza que esse encontro vai sair. E aí a gente vai poder viver muito juntas. vai sim. A minha lealdade, minha admiração, minha emoção. E que realmente que nós já estamos com corações entrelaçados, tá? E que aí o momento da gente se conhecer presencialmente, pessoalmente, só vai consagrar tudo aquilo que eu já posso trazer. Muito amor para você, Muito tá? obrigada, muito obrigada. E o meu amor também para você. Senhoras e senhores, que mulher é esta? Ritinha. Então, peço que vocês a sigam, comprem na lojinha dela, adquiram, né, todos os as iniciativas que esta mulher tem trazido, que vocês também possam nos ajudar a contribuir com o tratamento da Ritinha. Então, gente, muito amor para vocês também, que é assim como eu saio
deste momento tão importante. Ritinha, beijo enorme para você. Beijo no coração. Para você e para a filhota. Gabi, sem ela também esse programa nunca seria, né, realizado. Gabi Muito Mello, obrigada. filhota, um Beijo no beijo. coração para vocês duas. Beijo para vocês. Até. Até.